Esse vídeo com certeza vai ser um grande desabafo. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Isabel Sugahara. Neste canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Nós vamos abordar nesse vídeo então sobre a escassez do conhecimento baseado na minha experiência. Então eu vou falar sobre a escassez do meu conhecimento. Sempre estudei em escola pública e sempre tirei notas muito altas. Mas é porque na minha escola pública, onde eu estudava, o conhecimento era básico, era raso e simples. Então basicamente o que eu quero dizer é que era muito fácil tirar notas boas. Não tinha muita exigência, entendeu? E descobri também que na escola eu decorei informações ao invés de aprender. Quinta-feira passada eu tive uma conversa com a minha amiga. E pra quem não sabe, eu estou fazendo algumas pinturas pra aliviar minha tensão, pra aliviar um pouco da minha ansiedade. E por que essa pintura é importante pra mim? Porque eu e minha amiga, nós estávamos conversando sobre cores primárias. E pasmem, eu não sabia quais eram as cores primárias. E aí você deve estar falando, meu Deus, mas você é tão inteligente, como você não pode saber de uma coisa tão básica que você deve ter aprendido nos anos iniciais do ensino fundamental? Foi exatamente o que minha amiga me falou. Só que como eu tenho intimidade com ela e liberdade pra falar, pra se expressar, eu falei pra ela, amiga, porque ao invés de você acabar com o meu desenvolvimento, com a minha capacidade de se desenvolver, por que você não me ensina o que são cores primárias? Ela falou assim, olha, Isabel, as cores primárias são azul, amarelo e vermelho. Logo, minha mente associou com aquela musiquinha azul, amarelo, vermelho também. Porque sim, eu já tive acesso a esse tipo de informação, mas eu não aprendi, ou seja, eu não memorizei de fato. Minha amiga foi paciente, pegou uma cartolina, pegou as cores primárias, secundárias. É com muita dor e vergonha que eu falo isso pra vocês, porque às vezes eu não sei o básico. E por que eu estou falando isso pra vocês? Porque eu estou mostrando essa minha vulnerabilidade intelectual, porque deve ter pessoas que passam pela mesma coisa e eu não quero que se sintam sozinhos. Sabem que eu também passo por isso e é muito difícil. Mas não é porque é difícil que você deve se sentir incapaz de aprender. Por quê? Ela me ensinou que são cores primárias. E aí eu perguntei pra ela, falei assim, mas por que elas são cores primárias? Ela me disse que provavelmente eram as primeiras cores que foram descobertas. Mas ela sugeriu essa informação, não disse que era uma informação correta porque ela não sabia, ela nunca tinha tido acesso a essa informação. E aí eu fui atrás dessa informação. E além de saber o que são cores primárias, eu também sei o porquê elas são cores primárias. As cores primárias são consideradas cores puras, ou seja, elas não podem ser criadas a partir de misturas de outras cores, então elas são cores bases. Através dessas cores bases, você consegue transformar em outras cores e tons, como por exemplo, azul com vermelho formam roxo, vermelho com amarelo formam laranja, azul com amarelo formam verde, e aí que surgem as cores secundárias. Então isso significa que você pode aprender e pode aprender mais e pode ensinar mais sobre esse conhecimento. Então ela sabia o que eram cores primárias, mas ela não sabia por que elas eram as cores primárias, mas agora eu sei o que são cores primárias e por que elas são cores primárias e eu posso ajudar ela. Então se vocês assistiram o meu vídeo anterior, eu falei que às vezes nós temos vergonha de passar o nosso conhecimento em uma roda de conversa, às vezes não saber sobre o determinado assunto e ter vergonha de não saber, porque tem ali alguém mais experiente. Então, por exemplo, se eu não tivesse intimidade com a minha amiga, quando ela falou assim, nossa, mas você não sabe o básico, eu poderia ficar acanhada, eu poderia ficar envergonhada e não discorrer mais sobre o assunto. Mas ao invés disso, eu me posicionei e pedi para que ela me ensinasse, porque eu tenho curiosidade de saber mais. E por saber mais, eu fui atrás de mais curiosidades e agora eu tenho mais conhecimento sobre essa informação básica. Então essa é a minha primeira frustração sobre a escassez do meu conhecimento, que é a sensação incansável de não saber assuntos de uma forma aprofundada, sabe? Às vezes de não saber o básico, por exemplo. Quando eu descobri que eu tinha somente acesso a conhecimento raso e simples, quando uma menina veio na minha escola, ela era de uma outra escola pública, só que super renomada, e tinha um investimento a mais na educação, e ela sabia muito e muito mais. Ela não tinha decorado, mas ela tinha aprendido. Então essa foi a minha segunda frustração da escassez do conhecimento, que foi ter acesso a grupos sociais, a personalidade, a pessoas que tinham conhecimento mais aguçado. Outro exemplo é quando eu me inseri na faculdade de biologia bacharelado e na minha sala tinham muitas pessoas inteligentes. Todas as pessoas eram inteligentes, tinham um conhecimento muito aguçado, eram muito desenvolvidas. E aí que eu senti essa sensação de incapacidade, porque parecia que na faculdade todo mundo tinha ali um pré-conhecimento sobre o assunto. E nem esse pré-conhecimento eu tinha, sabe? Terceira escassez do meu conhecimento, que foi o acesso à internet. A internet, vocês sabem, é dois caminhos. Ou você vai pelo caminho que vai te ajudar
muito, que você vai se desenvolver muito, ou é aquele caminho que vai te deixar parado no tempo e vai te fazer você entrar em um complexo estado de ansiedade e procrastinação. Então, eu fiz uma má distribuição da minha atenção. Ao invés de focar nos estudos, eu estava focada em ficar assistindo vídeos curtos, redes sociais e vaidade. Isso me gerou comparação, insatisfação e tempo gasto sem proveito. E o pior ainda é a sensação de culpa que eu tive nesse período, que foi reconhecer que eu estava dentro de um vício e eu não conseguia sair desse ciclo vicioso. E saber que existiam pessoas que sabiam lidar e administrar a sua atenção, mesmo mediante a essas tantas distrações, e que elas obtinham sucesso através dessa boa administração de atenção. Vou citar 2 livros do Newport, não sei se é assim que pronuncia. Eu até deixei anotado aqui que um é Trabalho Focado, que é como ter sucesso em um mundo distraído, e o outro é Minimalismo Digital, para uma vida profunda em um mundo superficial. E basicamente ele fala isso, sobre você saber distribuir a sua atenção sem que a tecnologia te afete. Eu já pesquisei trechos desse livro, eu não li ele ainda, eu tenho vontade de ler, mas já estudei um pouquinho sobre ele, eu sei que ele passa várias dicas e como você se livrar dessas distrações, sabe? Como que eu lido com a escassez do meu conhecimento? Vou passar para vocês 5 importantíssimas dicas que estão me ajudando a sair desse sufoco, porque hoje em dia eu produzo conteúdos para a internet e tem muitas pessoas nos comentários que falam: nossa, você é muito inteligente, você fala tão de forma assertiva, tão de forma esclarecedora que eu consigo aprender com você, eu consigo entender melhor sobre os assuntos, e é um retorno tão gratificante para mim, porque além de eu carregar essa frustração nas minhas costas, sabe? É muito triste falar, eu tenho até, tipo assim, eu fico às vezes um pouco emocionado com isso, porque eu luto constantemente com isso, sabe? É uma dor mesmo. E, enfim, é muito difícil, assim, lutar contra o meu próprio tempo, porque eu perdi muito tempo da minha vida sem aprender, sabe? Sem ter esse conhecimento básico, e eu sofro muito com isso. Então, quando vocês me dão esse retorno de, ai, você me ajudou muito, sabe? Tipo, você é muito inteligente, você é muito esclarecedora. Então, esse é um ponto muito positivo, sabe? É um retorno muito grande pra mim, que sempre tá se esforçando ali no dia a dia pra tentar melhor, sabe? Pra se sobressair dessa frustração. Então eu vou passar algumas dicas pra vocês que têm me ajudado muito. Eu espero que ajude muito vocês também, se vocês passam por isso. Eu já sofri muito em não separar um tempo pra mim estudar, e muito menos reservar um local apropriado pra estudar, pra que eu possa ter um foco máximo e alcançar o meu potencial máximo. Porque você está cheio de distrações ao seu redor, seja celular, sejam pessoas, seja o barulho que está à sua volta, e às vezes quando você está num lugar reservado mais silencioso, você consegue focar mais e você, poxa, não é que eu não consigo entender sobre o assunto, é porque agora eu não tenho distrações e eu consigo me aprofundar melhor sobre esse assunto. Segunda dica importantíssima pra gente que está inserido no mundo da internet é você reciclar o algoritmo das suas redes sociais. Por um exemplo, o TikTok, porque o algoritmo das redes sociais, ele coleta os seus dados, que são as coisas que você mais acessa, e ele passa mais conteúdo sobre aquilo que ele acha que você tem interesse. Então é muito fácil você ver ali um vídeo que não vai te acrescentar muita coisa na sua vida, e aí ele te passa a indicar mais vídeos sobre aquilo, e você se perde hora, perde muito tempo ali da sua vida, uma coisa que você não está aprendendo nada, não está usufruindo em nada. Então eu reciclei o algoritmo do meu TikTok e aparece muito mais vídeos sobre indicação de livros, indicações de filmes, séries, artigos. Eu descobri um aplicativo incrível que é o Substack, que você pode baixar no seu celular. Lá as pessoas publicam artigos, blogs pessoais. Aí você conhece um universo acadêmico ali de pessoas muito inteligentes que desenvolvem o seu conhecimento e passam o conhecimento delas pra você. E é muito lindo. E você também pode criar os seus artigos. Você, com o conhecimento que você tem, você também pode criar artigos e falar sobre um determinado assunto. Ah, mas eu sou uma pessoa comum. Por isso que esse aplicativo é incrível, porque mesmo você se julgando uma pessoa comum, você pode trazer conhecimento pras pessoas. Inclusive, esse vídeo é uma inspiração de artigos que eu li ontem à noite. Me senti inspirada a falar sobre esse vídeo e eu não tive tanto medo assim de demonstrar a minha vulnerabilidade intelectual pra vocês. É muito difícil eu estar estudando pensando, nossa, isso é o básico, eu estou estudando básico agora e eu perdi muito tempo sem estudar o básico e agora eu tenho que estudar o básico, médio, avançado, tudo de uma vez. Então, nesses momentos, eu preciso utilizar do controle emocional, sabe? Estabilizar a minha mente, não entrar em comparação com outras pessoas, que não é o fim do mundo e você pode e é capaz de aprender mais no seu tempo. A quarta dica importantíssima
importantíssima é valorizar o seu tempo de descanso, que foi um vídeo que eu fiz sobre a higiene do sono. Esse tema vocês podem assistir o vídeo A Higiene do Sono que eu fiz pra vocês com muito carinho, ficou um vídeo incrível. E a quinta e última dica é você administrar os conteúdos que você está estudando. Então, por exemplo, eu tenho que aprender o básico, médio, avançado, mas eu não posso tirar 12 horas do meu dia pra estudar tudo isso, sabe? Porque chega uma hora que o seu cérebro não consegue mais raciocinar, sabe? Ele não consegue mais assimilar e nem absorver nenhuma informação. Então, devemos ter um tempo limite para estudo, além de ter tempo para viver. Além de você ter os seus tempos de estudo, ter a sua vida acadêmica, você também precisa ter um ar para respirar, ter um tempo de lazer, enfim, é muito importante para nossa saúde mental. Eu concluí a minha faculdade de biologia e eu fui fazer um concurso público para ser professora de biologia. E nesse concurso público tinha 3 tipos de avaliação: avaliação de alternativas, né? Avaliação dissertativa e a avaliação de aula prática. Nas questões de alternativas, eu não tenho essa habilidade. Então, eu errei mais. Teve questões que eu errei mais. Mas na avaliação dissertativa, eu quase tirei nota máxima. E na videoaula, eu também quase tirei nota máxima. E se não fosse por essas 2 avaliações, tanto da avaliação dissertativa quanto a videoaula, talvez eu não tivesse passado na prova. Mas foram essas 2 avaliações que fez com que eu fosse aprovada no concurso. Assim como tem outras pessoas que fizeram o mesmo concurso e que sabem muito mais teórico e que arrasou lá na parte de alternativas, mas teve dificuldade na dissertativa e não gostou de fazer aula prática. A aula prática era uma videoaula. Mas já eu amei fazer vídeo. Por quê? Porque eu gosto de fazer vídeo, eu tenho essa habilidade de fazer vídeo. Às vezes pode chegar uma pessoa em mim e falar assim: olha, Isabel, você tem 30 minutos para fazer um roteiro desse determinado assunto que você vai fazer uma apresentação. Você só tem 30 minutos. E eu consigo fazer um roteiro em 30 minutos, absorvendo as principais ideias daquele assunto e consigo fazer a apresentação, porque eu tenho habilidade de comunicação. Mas tem pessoas que têm mais habilidade teórica, que sabe tudo, entende tudo, mas tem um pouco de dificuldade de desenvolver um roteiro em 30 minutos e fazer ali uma apresentação em público. Mas tem pessoas que têm a habilidade teórica e também têm a habilidade de comunicação. Às vezes você se compara com alguém: nossa, mas aquela pessoa é muito inteligente. Talvez você tenha uma habilidade que ela não tenha. Talvez ela tenha aquela habilidade que você não tem. E talvez aquela pessoa tenha habilidade que você não tem, que a outra não tem, mas ela tem as duas. Então, não se comparem, apenas entenda quais são as suas habilidades e desenvolva. As que você tem dificuldade, você também precisa estudar, mas você não precisa se cobrar, você não precisa saber de tudo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar, compartilhar e um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!